Eu acho assim, ó, a gente tem vindo de uma mentoria onde o nosso mentor faz isso com frequência e o Boot nada mais é do que uma oração, do que uma prece. Então, se você se sentir à vontade, você participa. Se você não se sentir à vontade, eu vou falar um negócio para você. Mal não faz. Se não te fizer bem, mal não vai fazer. Simplesmente vamos apresentar todas essas coisas que a gente vai fazer aqui hoje, porque toda vez que você der um passo para o seu progresso e evolução, as coisas começam a ficar mais difíceis. E, sobrenaturalmente, hoje as coisas não estão tão fáceis aqui, coisas que sempre davam certo, começou a dar errado para mim hoje. Foi meio difícil do nada. Então, vamos fazer uma oração, vamos apresentar esse momento ao Senhor, vamos dar graça. E eu convido você a fechar os seus olhos. E vamos fazer agora, então. Santo Deus e eterno Pai, Deus, nosso Pai. Graças nós te damos porque o Senhor sempre nos ouve. Graças nós te damos pelo seu amor infinito e pela oportunidade de estarmos aqui. Pai, nós queremos te apresentar esse momento, porque está escrito, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como se fosse para o Senhor, e não para o homem. E esse momento aqui eu apresento ao Senhor, porque de todo o meu coração, eu quero que o Senhor receba ele como uma oferta. Esse momento aqui que é para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso progresso. Que nós venhamos prosperar em todas as coisas em que nós viemos a empreender a partir deste momento. E, meu Deus, que tudo que estava para dar errado, que tudo que estava para não dar certo, a partir desse momento, venha dar certo. Porque a luz vai brilhar em nossos caminhos. Nós graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu falei, né, que quando eu iniciei, que eu vi que era uma questão de necessidade mesmo, que eu precisava, foi o que há uns 10 meses atrás, quando eu abri meu próprio negócio, no começo eu senti muita dificuldade. E assim, foi no meio da questão da prática, a gente vai destravando. Eu sei que eu ainda tenho que desenvolver muita coisa, estou aqui também aqui na tribo, eu aprendo com cada um de vocês também, todas as reuniões que a gente faz. Então, é um aprendendo com o outro. E todo mundo tem um objetivo que é melhorar cada vez mais. E agora a gente está com um projeto de criar uma conta no Instagram, onde a gente vai fazer lives também, né? Não vamos ficar só restrito aqui, vamos começar a fazer lives também. E é isso, é dia após dia, igual a Bela falou, a gente precisa de contribuição de cada um de vocês também, de questão de postar stories todo dia, manda lá que já fez o seu, e vamos que vamos. Aí os recados 5 minutos cada um, e chama o próximo em todo, assim que você finalizar, você chama seu amigo próximo, tá bom? Primeiro agora vai ser a Andiara Lemos, pode iniciar, por favor. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou Andiara Lemos, vou falar um pouco sobre comunicação assertiva. A comunicação assertiva, ela é a capacidade de expressar pensamentos, sentimentos e opiniões de forma que os outros entendam facilmente. É uma maneira direta de você falar, porém respeitosa, sem deixar de lado as suas emoções e as emoções de quem escuta. Isso inclui mesmo as conversas que podem parecer difíceis, como pedir um favor ou até mesmo negar um favor. Quando você pratica comunicação assertiva, isso mostra que você está seguro de si mesmo e aproveita esse seu ponto para mostrar que você está falando de uma forma justa, de uma maneira firme, com empatia. O legal da comunicação assertiva é que você também esteja de acordo com o seu público. Então, por exemplo, se você vai falar com uma turma teen, que é uma turma adolescente, que é um pessoal mais despojado, você vai levar de uma forma mais leve, você vai levar, talvez, usando mais gírias, fazendo com que eles prestem atenção no que você está querendo passar, até mesmo para poder prender a atenção deles. Porém, se você está numa reunião, se você está, por exemplo, com um grupo de advogados, alguma coisa assim, você já vai falar de uma maneira mais formal, você vai usar palavras que é do meio deles. Então, é interessante que você também estude o seu público quando você for falar. Essa questão de você aprender o seu público, a gente já aprende desde quando a gente decide criar um nicho, criar um Instagram. A gente aprende, né? A gente tem que ver nicho, avatar, saber as dores, tudo isso você também consegue utilizar na comunicação assertiva. Então, na comunicação assertiva, você se faz claro, você fala de forma a que a pessoa consiga te entender. Quantas vezes a gente já falou com alguém e no final da nossa conversa a gente pensa, poxa, mas
Será que a pessoa não me entendeu? Às vezes não. Pode ser que a forma como você está falando não está sendo clara o suficiente para que a pessoa entenda o que você quer dizer. Isso acontece, às vezes, muito em ambiente de trabalho. Quando, por exemplo, o chefe pede alguma coisa e o colaborador não consegue entregar aquilo que o chefe está pedindo. Mas por que acontece isso? Má vontade do colaborador? Ou o chefe que não passou as coisas exatamente, não exatamente, mas pontualmente o que ele gostaria? Quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente está falando de uma forma que você precisa se respeitar e respeitar o próximo. Né? A partir do momento que você entende quem você é, o que você precisa, quais são os seus limites, você também é mais assertivo, porque você sabe exatamente o que você quer. Então, ter um autoconhecimento também vai te ajudar a ser mais assertivo. Então, a partir do momento que você tem as suas escolhas bem definidas, que você sabe o seu limite bem definido, tudo isso auxilia. E essa comunicação assertiva, ela ajuda tanto para ambiente de trabalho, ambiente profissional, ambiente de casa. Quando você tem uma comunicação assertiva, a relação até dentro de casa melhora. Porque, por exemplo, imagina você pedir para o seu esposo, amor, coloca o lixo lá fora. Ele pega o lixo e bota, sei lá, na porta. Ele botou do lado de fora, gente. Ele não tá errado. E aí você começa a dar piti, falando assim, poxa, mas eu pedi para botar lá fora. E ele assim, mas eu botei lá fora. Não, mas eu queria que você tivesse posto lá fora da casa, no lixeiro, pro lixeiro passar e pegar. Poxa, amor, mas você poderia ter sido mais explícita nessa sua solicitação. Então, comunicação assertiva também está ligado ao quão claro você consegue ser. Então, ao invés de você pedir, eu gostaria de uma tigela, alguém vai abrir a porta e tem várias, tem 10 tigelas ali. Se você não especificar o tamanho, formato, dimensão, se você não for claro, a pessoa vai te trazer qualquer coisa e para ela aquilo ali tá ok. Então, quando você entende que você precisa ter a clareza, você começa a entender os passos da comunicação assertiva. Então, isso tudo começa a criar um ambiente onde as coisas se tornam mais fáceis, até mesmo de um ponto que você consiga entender o que a pessoa quer e se fazer entendido mais facilmente. E a comunicação assertiva, ela vira um treinamento. Todos os dias, você começa a ter um olhar diferente e você começa a perceber que você pode ser mais claro para que isso aconteça. Então, eu venho trazer aqui para vocês esse exercício, para que vocês consigam fazer de forma, no seu dia a dia, qualquer coisa que vocês possam fazer de uma maneira mais clara, seja um pedido para o esposo, seja no ambiente de trabalho, passando alguma coisa de forma mais clara para o colega, seja com um filho. Às vezes, com a criança, a gente tende a tratar da mesma forma que os adultos, mas as crianças têm um linguajar de entendimento diferente. Então, cria esse ambiente onde você possa fazer essa comunicação de forma mais assertiva. Eu deixo aqui para vocês esse exercício. Eu vou aproveitar e passar a palavra para a Ana Paula, e ela vai falar um pouco sobre propósito. Gente, obrigada. Oi, obrigada, Andiara. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Paula. Eu sou proprietária de um comércio de moda aqui em Americana e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre propósito, que desde que eu entrei no Pior Ano é o que está fervendo no meu coração. Na verdade, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual que é o propósito de vocês aqui na Terra? Qual que é o propósito da existência de vocês aqui na Terra? Porque muitas pessoas nascem, vivem aqui e vão embora sem saber qual que foi o propósito deles aqui, o para que eles vieram aqui na Terra. E talvez, por a gente não ter essa resposta, nós podemos nos achar diferente da maioria das pessoas. E, na verdade, é justamente o contrário disso, que a maioria das pessoas não sabem o porquê que elas vieram aqui. Elas não sabem qual que é o propósito delas aqui na Terra. E a resposta para tudo isso é muito simples. Primeiro, nós precisamos saber qual que é o propósito de Deus para conosco. E o propósito de Deus para conosco, gente, é muito simples, muito simples. Ele simplesmente quer ser nosso amigo.
aqui. E se a gente entender e aceitar ser amigo de Deus aqui na Terra, o nosso propósito vai nos achar, porque na verdade, a gente não precisa procurar o nosso propósito nos encontra. É isso que eu estou aprendendo e treinando, ser amiga de Deus. E quando a gente é amiga de Deus, a gente faz tudo para a glória dele, simplesmente para a glória de Deus. E quando a gente faz para a glória de Deus, a gente faz tudo com excelência. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, que eu falei no começo da semana, eu falei até nos meus stories, sobre Davi, a passagem de Davi. Davi, quando o propósito dele o encontrou, o que ele estava fazendo? Ele estava pastoreando as ovelhas. Ele não estava fazendo nada para ninguém, ele estava fazendo para Deus. As ovelhinhas, gente, elas sabiam que podiam contar com ele, que ele estaria ali para pastoreá-las. Por certo, eu imagino que ele fazia tão bem o que ele fazia, que se alguma ovelhinha lá no pasto ficasse doente ou ficasse machucada, ele estava pronto para carregá-las no colo. Então, ele fazia tudo com excelência para a glória de Deus. E da mesma forma, somos nós. Eu acredito assim, que somos nós. Nós precisamos entender e fazer tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer para a glória de Deus. Desde um simples cafezinho que às vezes a gente faz de manhã para tomar um café da manhã, até um grande negócio que a gente pode fechar durante o dia na nossa empresa, a gente tem que fazer não pensando no outro, em nada, a gente tem que fazer para a glória de Deus, para Ele. Então, esse eu sinto que é o meu chamado, sabe? Falar sobre isso. E tem uma frase de um autor que eu gosto muito, e que eu acho que resume bem tudo isso que a gente vem vivendo e vem aprendendo, que diz o seguinte: façamos o melhor até que tenhamos condição melhor para fazer melhor ainda. Isso é ser excelente, gente. Isso é fazer as coisas para Deus, simplesmente para Deus, e mais nada. Eu acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Não sei nem se meu tempo já deu ou não. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que eu estou ainda aprendendo também para vocês aqui. E é isso. Agora eu queria chamar a Yara Souza, que ela vai falar sobre impacto da imagem pessoal. Yara, é com você. Boa tarde, palestrante. Eu sou Yara Souza, consultora de imagem e estilo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o impacto da imagem pessoal. De acordo com um estudo feito por um jornal americano, a nossa comunicação é 55% através da imagem, 38% através da postura e 7% através da fala. Isso quer dizer que a nossa comunicação não verbal chega primeiro através da nossa imagem. A nossa imagem, ela comunica antes mesmo de nós falarmos. Ela comunica através da aparência, dos nossos cuidados pessoais, na adequação das vestes, na expressão corporal. A imagem pessoal, ela é formada por tudo aquilo que nós vemos. Vou deixar aqui para vocês 7 pilares do impacto da imagem pessoal. Ele começa através de cabelo, corte, cor, penteado. Isso serve tanto para mulher e para os homens também. Cuidados pessoais, modelagem e design das vestes, acessórios, maquiagem, calçados, os cuidados com os nossos calçados, linguagem corporal. Em cima desses 7 pilares, eu quero convidar vocês
a fazer uma lista do que vocês já estão adequados e o que precisa vir a melhorar no impacto da imagem de vocês. Lembrando que a nossa imagem, ela precisa estar adequada, alinhada com os nossos objetivos, com a mensagem que queremos passar e com a pessoa que você é ou que você quer ser. A sua imagem, ela fala mais do que você pela fala. Acabou meu tempo? Alguém levantou a mão já ali? Mas eu já terminei de falar. Eu quero chamar agora a Lia Amaral. Ela vai estar falando sobre autossabotagem. Obrigada, gente, por essa oportunidade. Olá, boa tarde. Eu queria começar essa minha fala com um trava-línguas de Vinícius de Moraes, que eu aprendi no meu tempo de criança. Ele diz assim: o tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Eu sou Lia Amaral, tenho 52 anos, e hoje trago essa situação falando do tempo exatamente porque a procrastinação é um dos grandes vilões, ou, se não, a principal razão em que a gente expressa a nossa autossabotagem. Existem duas formas de você entender essa procrastinação. A primeira é você entendendo que você tem tempo demais, o seu tempo está sobrando, então você não foca naquilo que você precisa fazer. Mas isso não é de todo ruim. Eu sei que essa minha fala pode parecer contrária ao que a gente vem estudando, né? Porque nós estamos tentando desenvolver o foco, mas, às vezes, o uso do seu tempo em algo diferente daquilo que você tem que fazer exatamente é uma forma da sua mente se distrair. E, com isso, eu não estou falando só do ócio produtivo, eu estou falando exatamente de fugir do seu objetivo, mas para trazer uma outra coisa. Eu não sei se essa é a realidade da maioria aqui, mas aí eu vou acrescentar a minha realidade, né? Hoje, estar aqui é sinônimo de uma fuga, porque eu utilizei a internet para fugir de certos compromissos, né? E o que teria um cunho de autossabotagem está aqui acrescentando valor à minha vida. Uma outra forma de você lidar com o tempo é o contrário de achar que tem tempo demais. É pensar que o seu tempo passou. Achando que o seu tempo passou, você se autossabota exatamente não fazendo mais o que você sonhava fazer, o que você estimava, o que você entendia como importante, como pertinente. É a vertente equivocada do tempo, mas acertada da autossabotagem. Muitas vezes, a gente entende que o excesso de informação pode nos trazer algum ganho, né? E às vezes não. A gente usa o tempo para buscar mais, aprender demais, e nos perde, né? Muitas vezes nos perdemos nessa situação de fazer melhor, de fazer perfeição. A procrastinação tem esse viés também de buscar uma perfeição e nos fazer perder. O que eu gostaria de chamar hoje a atenção é que sim, né? Sim, a gente não deve se justificar no uso do tempo, mas entender que o tempo é importante. E todo o tempo que a gente tem está restrito no hoje. Então, que hoje a gente possa focar o nosso objetivo em fazer aquilo que precisa ser feito. Eu agradeço essa oportunidade, eu sei que ainda falta um pouquinho de tempo, mas eu gostaria de passar a palavra para a Tatiana, que vai nos trazer uma palestra sobre relacionamento abusivo e tóxico. E aí, na autossabotagem, essa também é uma situação que a gente tem que estar atenta. Muito obrigada, uma boa tarde.
Boa tarde a todas. Muito obrigada novamente. E a gente vai falar sobre relacionamento tóxico e abusivo. Ó, não quer sair, ó. Falar desse assunto é um pouco pesado. Tem muitas pessoas que não gostam de falar sobre esse assunto. Sente, às vezes, um desconforto, porque, às vezes, não consegue identificar nela mesma, né, aquilo que ela está passando, no processo dela. Eu quero que vocês me respondam assim, com joia, se vocês tiverem, e se vocês não tiverem dentro de um relacionamento, não está vivendo dentro de um relacionamento, vocês fazem assim, ok? Eu pergunto a todas, quem está em um relacionamento hoje? Que é casada, tem namorado, ou que não está? Ok. Obrigada aí, obrigada. Então, antes da gente falar e a gente conhecer o que é um relacionamento tóxico e abusivo, a gente tem que falar no que tipo de relacionamento a gente vive hoje, né? Esse relacionamento, ele está desgastado? Olha para dentro do seu relacionamento e vê, ele hoje está desgastado? Eu tenho um relacionamento muito saudável, eu tenho um relacionamento perfeito, e às vezes a gente, principalmente a mídia, a gente tem Instagram, Facebook, está muito ligada à imagem, né? Eu olho sempre a imagem do outro, eu olho, ele está num relacionamento perfeito, nossa, ele não tem problema com nenhum tipo de relacionamento, nossa, eu queria ter esse relacionamento. Ou você é do tipo da pessoa que gosta de sempre dar palpite no relacionamento do outro. Não, eu jamais ia deixar o meu marido ou o meu namorado falar dessa forma comigo. Ou eu nunca vou deixar alguém me tratar dessa forma, né? Eu não sei porque a minha irmã ainda continua com esse relacionamento, eu não sei porque minha amiga continua nesse relacionamento. Se ela não está vendo. Então, assim, sempre a grama do outro é sempre mais verde do que a nossa. Então, eu quero que vocês reflitam para dentro de vocês e olhem o relacionamento de vocês. Primeira pergunta, se ele está desgastado, por que ele está desgastado? Olha o seu parceiro e identifique. Pode ser uma infelicidade temporária que você está sentindo do outro, que você não consegue responder, ele não consegue te entender, parece que é duas pessoas que convivem na mesma casa, mas que falam línguas diferentes. Entende? Às vezes é um momento que você está passando. Aí pode ter desentendimento, brigas constantes, o outro, ou até mesmo você. Se você não identifica isso, você pode ter uma toxicidade em alguma parte do seu relacionamento e o amor começa a desgastar. Então, você tem aqueles picos. Eu amo demais essa pessoa maravilhosa, ele está me completando, ele está me fazendo feliz, ele me traz isso, ele me traz aquilo, mas, de repente, tudo isso cai, desmorona. Vocês não conseguem se comunicar, vocês não conseguem se olhar. Quando um chega em casa, o outro vai para o sofá, um vai para o sofá, o outro fica de outro lado do sofá, e cada um nas suas redes sociais. Não tem a comunicação, não tem diálogo, não pergunta como foi o dia do outro, qual foi o desafio. Tudo isso é um relacionamento desgastado. Para que a gente entenda, quando eu estiver num relacionamento tóxico, como eu vou identificar que eu estou num relacionamento tóxico? Primeira coisa, falta de apoio na comunicação. A falta de apoio na comunicação é os seus projetos, os seus sonhos. Essa pessoa, ela valida você, ela tá ali com você e falando assim, não, faz que vai dar certo. Ou ela só te critica e aí gera uma ansiedade, gera você um medo, que você para de confiar em você mesmo, nos seus sonhos, nos seus projetos, no seu trabalho, e começa a afetar isso em você, tá? Um ciúmes constante, possessivo também vem do relacionamento tóxico, tá? E às vezes, que muitas pessoas acham que tá... ele só tá falando isso por brincadeira. Às vezes tá disfarçada em elogios.
Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês bem clássico o que acontece. Qual a pessoa hoje, você está num evento, numa festa familiar, e alguma coisa você fez e a pessoa vem e te chama a atenção na frente de todo mundo. Mas te chama a atenção de uma forma agressiva, de uma forma que todo mundo olha para você e você se sente mal e você se sente a atração da festa. E aí você vira e você fala, não, é apenas uma brincadeira. Não, é o jeito dele. Não aceite isso, mulheres. E homens também. Tem mulheres que também fazem isso. Porque não conhece, não sabe que ela é uma pessoa que está indo para esse caminho tóxico. Ou abusivo, ela quer controlar o outro. Controlar em tudo. No telefone, tem pessoas que mexem na bolsa, tem pessoas que fazem trilhões de coisas. Tipo, não dá espaço para outra pessoa respirar, tá num ambiente, numa festa, tá ali grudada, não deixa a pessoa circular, conversar com outras pessoas, sabe, conhecer outras pessoas. Então, assim, gente, eu vim falar sobre esse, eu sei que é um assunto pesado, mas é bom a gente olhar, antes da gente julgar o relacionamento do outro, olha para dentro do seu relacionamento, vê como que ele tá. Se ele tiver tudo bem, maravilha. Se ele não tiver, dê uma melhorada nisso. Reflita. Obrigada a todas. Agora eu vou passar a palavra para a Ludmila Rodocavalho. Ela vem falar de medo do novo, medo do novo. E isso também tem tudo a ver com o nicho também, com o meu nicho. Obrigada a todas. Boa tarde, todo mundo. Ludmila Rodovalho. Já sofri bullying demais por causa desse nome meu, mas eu já me superei, viu? Ah, desculpa, mas agora... Tudo bem. É assim mesmo. Mas quero me apresentar, sou Ludmila Rodovalho, tenho 33 anos, moro aqui em Goiânia, Goiás, e o meu tema é esse, medo do novo. Quero já começar uma pergunta, né? Quem é que não tem medo? Para que serve o medo? Na verdade, né? O medo é um sentimento afetivo que todo ser humano tem que ter. E é até uma proteção para a gente, porque o medo, ele mostra para a gente uma reação que a gente, é algo que mostra que a gente está numa situação de ameaça ou perigo. Mas o medo, ele é um sentimento que não pode nos controlar. E eu quero falar sobre isso hoje, porque a palavra do Senhor fala lá em 1 João 4,18, que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Então, e ele fala o seguinte, nessa tradução, que o sentimento do medo, ele não vai tirar da gente, mas o amor de Deus, ele vai dar uma força para que a gente supere esse medo, esse sentimento, que a gente vença esse sentimento de medo. E é isso que eu quero falar, para que a gente não tenha medo do novo de Deus para a gente. Até nos meus stories que eu postei, que foi outro desbloqueio, porque para mim não tinha necessidade de eu fazer story. Para que eu vou fazer story? Me fale. E eu até conversei com a Bela antes, e ela falou, Ludmila, qual que é a sua mensagem? É porque todos nós carregamos uma mensagem, né? E eu fui refletir mesmo, Senhor. Porque, assim, o meu bloqueio maior foi que eu comecei a ver as palestras de vocês, vi todas formadas, todas inteligentes, todas têm algo para acrescentar. Aí veio algo na minha mente assim, o que você tem para oferecer? Porque eu não tenho vergonha da minha profissão, eu sou diarista. E eu falei, o que eu vou? Essas mulheres tudo já é formado, eu só fiz o 2º grau. O que eu vou oferecer para essas mulheres? Eu não tenho nada para oferecer. Aí veio o bloqueio do medo. Você vai lá falar o quê? Pois eu vim falar a minha mensagem. Eu quero perder o medo do novo de Deus para minha vida. Eu creio que eu vim para essa tribo, para essa mentoria. Não foi para me expor, mas foi para expor a minha mensagem que Deus colocou no meu coração. Que a gente pode, talvez, tem muitas pessoas que não fez essa palestra porque acham que não tem nada para oferecer. E eu quero deixar aqui contar uma história de um personagem bíblico que
ele não teve medo do novo de Deus, do chamado de Deus, que está lá em Gênesis 12, que é Abraão. O Senhor convoca ele, chama ele, filho, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ei, Abraão, e ainda tem algum ponto interessante, porque Abraão, ele não escutava a voz de Deus como a gente escuta hoje, ele não tinha o Espírito Santo que a gente tem hoje. Lá ele ouviu pela primeira vez o Senhor falar com ele, e ele ouviu a voz de Deus e foi. E nessa passagem fala que não é que ele foi porque a vida dele estava bagunçada, que ele estava sofrendo alguma coisa, não, porque aqui fala que quando ele partiu, ele levou com ele a mulher dele, Sarai, que ainda era Sarai, o seu sobrinho Ló, e todos os bens que ele pertencia e as pessoas que estavam com ele. Então, ele não saiu de lá por causa que as coisas estavam ruins. Ele saiu por obediência ao Senhor. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi com a coragem toda. E nisso o Senhor ainda fez uma promessa para ele. Se você sair, eu vou te abençoar. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E nessa palavra que eu deixo aqui essa mensagem. Se você perdeu o medo de novo, através de você, eu creio que outras pessoas, outras famílias serão abençoadas. Então, que a gente venha perder esse medo do novo, porque é necessário esse novo de Deus. Que nem vamos viver o novo de Deus todos os dias. E eu tenho aprendido com essa tribo. Eu até falei, gente, eu preciso me conectar com pessoas que me ajudem. Eu até falei, na sexta-feira foi um bloqueio muito grande. Eu falei, gente, eu não vou conseguir. Eu até coloquei, eu acho que eu nunca fiquei tão apavorada. Porque o dia que eu fiquei apavorada, quando eu fui tirar a carteira, eu acho que quem que não teve esse temor, que eu queria deixar o carro no meio da rua. Falei, eu não vou sair daqui mais, porque era uma avenida movimentada, todo carro buzinando, eu deixei o carro apagar, falei, não vou dirigir mais. E a professora falou, vai, Ludmila, você vai conseguir, mas eu queria deixar. E o dia que eu fui gravar a história, achei que era fácil. Eu sou daquela que eu vou com medo mesmo, mas eu vou. Mas que bloqueio que foi sexta-feira. Aí depois do bloqueio, hoje estou colocando todo dia, tem vezes que eu coloco 2 stories, falei, meu Deus, e eu falo muito. Então é o tempo que tem lá. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Assim como Abraão foi, o Senhor chamou ele, vai, que eu te mostrarei a terra, que através de você famílias serão abençoadas, e que hoje nessa palestra a gente vem ter esse entendimento de perder esse medo, porque o Senhor está convocando nós aqui. O Senhor está nos convocando para levar uma mensagem para outras pessoas que estão, nesse momento, posicionados no medo, travado, bloqueado. E nós somos chamados para poder desbloquear essas pessoas. Talvez não seja a sua profissão aquilo que você faz, mas é aquilo que você é em Deus. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Que o Senhor se preocupa não com o que a gente faz, com o que a gente é. É o que você é que vai revelar para as pessoas que elas também podem. Então, que essa mensagem venha arder no coração de vocês. Não sei se acabou o meu tempo, mas é isso. Talvez eu não tenha tanto estudo profissional para oferecer, mas aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, eu quero transbordar nessa tribo. Eu quero poder fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje foi interessante que, quando eu fui para a escola dominical, eu postei o stories de ir, e eu achava que ninguém, eu coloquei achando que ninguém ia ver, só o pessoal da tribo. E lá, as mulheres, Ludmila, que mensagem, glória a Deus pela tua mensagem. Eu fiquei, vocês viram? Aí eu acho que eu fiquei preocupada, vocês viram o meu Instagram? Eu achava que ninguém via. E as mulheres acharam o máximo de eu ter coragem de falar algo de Deus, porque as pessoas só querem se expor a sua autoimagem, em vez de expor aquilo que está dentro. E eu acho que a minha mensagem maior é essa, mostrar para as pessoas o que está dentro de mim, o que Deus pode fazer quando a gente abre o nosso coração para Deus fazer em nós, para depois, através de nós, pessoas serem alcançadas. Acabou meu tempo, gente? Glória a Deus, agradeço pela oportunidade, viu? Estamos juntos. Até depois do fim. Lude, para Maridele Dias, que vai falar sobre autoimagem. Desculpa, gente. Oi, gente, excelente tarde, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar sobre autoimagem, e autoimagem é algo que a gente faz sobre nós mesmos, né? É uma imagem que a gente constrói de nós mesmos.
desde lá do ventre da nossa mãe, nós recebemos vários tipos de palavras, né? Tanto palavras negativas. Gente, desculpa pelo barulho, mas eu tô na chácara e eu falei assim, eu não vou fugir dessa vez de novo, né, Bela? Eu falei, vou encarar. Então, se vocês puderem desconsiderar o barulho aqui. Desde o ventre da nossa mãe, nós recebemos vários tipos de palavras, tanto palavras positivas quanto palavras negativas, né? E todas essas palavras formaram a nossa autoimagem. Por quê? Porque a gente forma essa autoimagem de nós mesmos de acordo com o que falaram da gente e de acordo com o próprio resultado que nós tivemos. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você ouviu muito sua mãe falar ali para você, você não termina nada que você começa, ou você faz tudo errado, né? E quando a gente se pega, a gente já está ali fazendo realmente dessa forma, a gente está cumprindo realmente aquilo que eles falaram de negativo da gente. Por quê? Porque nós formamos essa autoimagem, a gente acreditou naquilo que falaram da gente. E até os próprios resultados que nós demos, né, de começar algo e não terminar, foram afirmando isso na gente. Então, a gente constrói essa autoimagem baseado, né, em tudo aquilo que falaram da gente e tudo aquilo que nós mesmos acreditamos na gente. Mas hoje eu quero levar essa mensagem para lá em Gênesis 1:27, que Deus diz assim: Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus, eles os criou homem e mulher. Algumas versões dizem que ele os criou imagem e semelhança dele. Então, se nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para Bela, como Deus é, não estou falando quem ele é, mas como Deus é, ela vai falar, ele é lindo, ou ele é perfeito, ou ele é forte, ele é poderoso, né? Para qualquer um aqui que eu perguntar, vai ter um adjetivo sobre Deus, e um adjetivo positivo, um adjetivo ali fabuloso de Deus, né? Porque hoje nós temos a revelação de quem Deus é. Só que quando nós caminhamos, muitas vezes a gente caminha com essa imagem distorcida de quem nós somos. Então, quando Deus diz isso em Gênesis, ele está mentindo para a gente? Que ele formou a gente imagem e semelhança dele? Deus é mentiroso? Não, Deus não é mentiroso. Então, o que eu quero hoje compartilhar com vocês é que nós possamos desconstruir essa imagem distorcida nossa, essa imagem mentirosa, né? Do que falaram da gente, ou até do que nós acreditamos com o nosso próprio resultado. Porque essa crença que nós carregamos de nós mesmos é o que tem ditado o nosso comportamento hoje. Então, quando a gente escolhe se desfazer, desconstruir essa autoimagem que nós construímos de nós mesmos baseado, né, no que falaram ou nos nossos próprios resultados, para construir uma nova autoimagem, uma autoimagem baseada no que Deus diz sobre nós, tá? E essa pergunta que eu quero deixar para vocês no final. Vocês preferem, né, acreditar nas mentiras que falaram sobre você, que a maioria das vezes não é verdade, ou você prefere acreditar nas verdades de Deus sobre você? Gostaria muito que essa mensagem ficasse gravada no coração de vocês essa semana. E sempre quando a gente se olhar no espelho, ou quando a gente tiver um comportamento de não concluir aquilo que a gente gostaria, né? Igual esse simples exemplo, mas a gente tem vários outros que nós podemos dar. Você lembrar que muitas vezes você está tendo esse comportamento não porque você realmente é assim, mas porque disseram isso de você tanto tempo. E começar a formar essa nova autoimagem baseada no que Deus diz sobre você. Que você não está tendo esse comportamento porque você está acreditando mais no que falaram sobre você do que realmente você é. Você está acreditando menos, né, nas verdades de Deus sobre a sua vida. Então, meu convite hoje para você é esse. Para que você sempre lembre, eu estou acreditando mais no que disseram sobre mim ou eu estou acreditando mais nas verdades de Deus sobre a minha vida. E agora, eu quero chamar aqui a Dani Lima para falar sobre dia 1. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Dani Lima, eu tenho 43 anos. Estou psicanalista e moro em Brasília. Primeiro, eu quero falar aqui do conteúdo da Maridelli. Hoje é o meu dia, estou indo do 0 ao 1, né, na palestra.
Eu sou uma pessoa que nem selfie eu conseguia fazer antes por causa da minha autoimagem, né? A imagem que eu tinha de mim mesma. Então, tá fazendo essa palestra aqui realmente é uma mudança de autoimagem. Quero agradecer muito ela ter vindo antes de mim, porque foi um conteúdo muito rico. Obrigada, Maridele. Todos os conteúdos, na verdade, geraram muito valor, né, aqui pra gente. E quando a gente fala de gerar valor, eu tento definir isso mais ou menos em uma palavrinha, que seria geração de valor. Eu posso colocar como interação. O que é interagir? A gente está aqui como num ambiente desse, extremamente saudável, com pessoas com propósitos diferentes, né, mas com objetivos em comum, né? Então, eu definiria assim. A gente interage o tempo todo. Para vocês terem uma ideia, uma criança de 5 anos, nos dias de hoje, tem a mesma quantidade de informação de um idoso de 85 anos da década de 20. Então, você imagina essa criança quando tiver 5, 10, 15, e os nossos adolescentes de hoje também, né? Temos muitas informações, muitas tarefas, e também tem outra pesquisa, é um dado, não é um dado exato, mas nos nossos trabalhos, nós produzimos, em média, 60%, nós temos 60% de produtividade. WhatsApp, quem não trabalha com WhatsApp, claro, né? Quem trabalha com WhatsApp tira muito foco, um telefonema, um anúncio, um barulhinho lá na rua, então, nossa produtividade gira em torno de 60%. O que a gente poderia fazer com relação a isso? O que eu poderia gerar valor aqui para vocês? Eu fiquei pensando em algo que não que fosse bom para mim, mas que eu pudesse passar para vocês de forma diferente. Primeiro, a gente tem que definir o que importa, né? Acredito que a maioria aqui está conseguindo definir o que é mais importante para si, tanto é que está aqui nessa palestra, né? Depois disso, o que a gente pode fazer? Eu fiquei pensando numa forma, como todos aqui, acredito que fazem piorando, vem fazendo as modelagens, né? E em 2022, nós fizemos a modelagem do Robson Shiba. Robson Shiba, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, gente, rapidinho. Robson Shiba é o criador do China Box, as caixinhas de macarrão. E quando ele passou um ano nos Estados Unidos, ele teve todos os documentos e todo o dinheiro dele roubado. Então, ele teve que racionar a grana que ele tinha, que a família mandava, e ele comia essas caixinhas de macarrão. Foi quando ele teve a grande ideia de trazer esse macarrão aqui para o Brasil, porque não tinha ainda, né? Lá tinha, mas aqui não tinha. E aí, eu listei aqui para vocês algumas lições do Robson Shiba, né? Quando eu fiz a modelagem, né? São as 7 lições. Acreditar, ter uma missão, inovar, liderar, desfrutar e sonhar. Quando eu terminei de fazer essa modelagem, eu percebi que começava com acreditar e terminava com sonhar. Começava e terminava na mente dele. E aí ele trata do dia 1, né, que a gente está falando aqui na palestra. Tudo começou na cabeça dele no dia 1, no dia que ele estava comendo aquela caixinha de macarrão e teve a ideia de trazer tudo para o Brasil. Ele disse que naquele dia ele conseguiu imaginar tudo que ele vive hoje. Apesar dele hoje estar em tratamento, que ele sofreu um acidente, mas ele conseguiu realizar tudo que ele queria, né, nesse dia 1. E eu gostaria de propor uma coisa aqui para vocês. Quem puder, claro, eu sei que tem gente com criança, mas quem puder, eu gostaria que respirasse fundo comigo um pouquinho agora. Quem puder, tá bom, gente? Respira fundo. E agora você sonha com tudo que você sempre quis ser. Não tenha limites para seu sonho. E não pense que você não é bom o suficiente. Somos a imagem e semelhança de um Deus que criou um universo infinito. Portanto, sua bondade é infinita também. Respire fundo mais uma vez. Continue a imaginar aonde você quer chegar. Pode abrir os olhinhos, todo mundo. Parabéns, hoje é o seu dia 1. Gente, muito obrigado. Quero chamar aqui Carla Sebastiani com um tema excelente também, propósito. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu me chamo Carla, sou do Rio de Janeiro, sou a mãe do Vitor Hugo, da Isabelle e da Valentina, da pequena Valentina. O tema que eu vou abordar hoje, vou falar sobre o poder da mudança, baseado na minha história de vida, né? Que eu acredito que todos aqui já passaram por dificuldade, por problemas, cada um tem seu tipo de problema diferenciado. Por que eu vim abordar esse tema?
Porque, no meu caso, houve a necessidade de mudar, porque eu já não via mais sentido na vida. Eu não via mais olhar na janela e ver o céu para mim, e, nossa, está tão cansativa essa vida. Então, eu tive que buscar, eu tive duas opções, na verdade, né? Mudar ou mudar. E eu escolhi mudar. Então, hoje, eu venho buscando, é, é, eu venho primeiramente, né, me apegando a Deus, porque eu estava já muito afastado do Senhor, e eu simplesmente, eu falei, Senhor, eu só tenho a Ti, porque quando a gente passa por dificuldade na vida, muitas pessoas saem, assim, acho que Deus faz isso, ele tira todo mundo de perto. E aí você se vê sozinho, fala assim, nossa, como é que eu vou fazer agora? Não tenho mais ninguém. Eu crio uma filha sozinha, né? Eu tenho 2 filhos do primeiro casamento. A segunda filha, só eu que registrei ela e eu crio ela sozinha, dou educação. Hoje ela já tem 4 anos e ela pergunta, mãe, por que que eu não tenho um pai? Aí eu falo, eu sou sua mãe e seu pai. Deus te abençoou com um pai e com uma mãe, uma pessoa só. Ela, então eu posso te chamar de pai também? Pode me chamar de pai. Então, hoje, essa necessidade de mudar, de sair dessa zona de conforto, de querer vencer na vida, né? Primeiramente, com Deus sendo a minha base, segundo, a minha família, né, que são eles que eu preciso dar uma educação. Eu já errei muito lá atrás, né? Às vezes a gente paga por algumas escolhas e ninguém é culpado por isso. O único culpado somos nós, devido às nossas escolhas erradas. E a gente paga um preço muito alto por isso. Então, esse tema do poder da mudança, eu acredito que mudar é uma coisa que não é tão fácil assim, né? Você ter hábitos que você está ali acostumada já há bastante tempo e você tem os mesmos resultados. Então, quando você começa a olhar para frente e querer o que eu posso fazer para poder mudar, para poder sair dessa história aqui e passar para lá, não é mágica, não é mágica. É apenas você criar hábitos que você pode todo dia fazer alguma coisa diferente. Então, comecei a assistir primeiro Pablo Marçal. Eu não entrei no curso por condições financeiras, hoje eu não posso, mas eu creio que lá na frente eu vou poder. E eu dou graças e glórias a Deus por vocês, de ter vocês que podem também transbordar um pouco de quem já está fazendo o curso e ajudar quem não tem. Isso realmente, eu tenho muita gratidão por isso. E o primeiro passo que eu tive para mudar, e eu acho que todos também têm essa oportunidade de mudar, é fazer algo diferente. Eu passei a acordar mais cedo, eu passei a agradecer, eu passei a não reclamar, ainda faltam algumas coisas, tem muitas coisas que eu preciso fazer para que realmente eu possa mudar cada dia mais, mas eu estou disposta a mudar. Hoje eu não trabalho mais como carteira assinada, né? Eu trabalho por conta própria, trabalho com um sistema vendendo energia solar. É um início, está sendo difícil, porque eu preciso de recursos, mas eu creio que Deus vai fazer o melhor. E esse ano, na minha igreja, que eu, graças a Deus, voltei a frequentar, né? Então, eu estou fazendo um curso para ser membro da igreja, tudo novo, né? O tema desse ano é aceleração, é Deus fazer em menos, fazer mais em menos tempo. Então, eu tenho toda semana eu tenho profetizado isso na minha vida, porque eu creio que Deus ele vai fazer, Deus ele vai mudar não só a minha vida, como a sua vida também. Então, assim, vamos acreditar no poder da mudança, que ele é magnífico, e a gente mudar todo dia um pouquinho, quando a gente olhar para trás, muita coisa mudou. Então, eu dou assim, eu tenho muita gratidão a vocês, principalmente a Deus também, a minha família. Agradeço essa oportunidade para mim. Foi um desafio muito grande, porque eu não estou, embora eu trabalhe com público, relacionamento, mas é um desafio muito grande
não vou te falar, nem nervosa eu fiquei, não. Mas eu agradeço aí a oportunidade. E eu quero chamar o João, que ele vai falar hoje dos bloqueios emocionais. Olá, boa tarde. Todos me ouvindo? Então, vou falar de bloqueios emocionais. Que é algo que me acompanhou bastante na minha vida. Eu estou aqui para destravar ele. O que é bloqueio emocional? É algo que te aconteceu lá na infância, algo que se passou atrás. E o nosso cérebro, ele trabalha para proteger a gente daquilo, para que a gente não possa passar novamente para que a gente já passou. Né? E o bloqueio que eu quero falar hoje é bloqueio de necessidade de aprovação. É algo que tem me acompanhado lá desde a quinta série, quando eu ainda era jovem, adolescente, e isso tem me atrasado a minha vida. Né? Estou citando meu exemplo de vida aqui, questões que é algo que eu tenho, assim, posso falar que é algo pessoal mesmo. Tá? Mas espero que possa contribuir com todo mundo. Então, assim, esse bloqueio de autoimagem, ele tem algo que me acompanha, igual eu falei para vocês. E eu passei, então, após o treinamento do curso, eu passei a fazer as histórias. Eu percebi que receber mensagem de pessoas que não têm coragem ainda, né, de fazer, eu percebi, poxa, eu tenho uma mensagem para falar para essas pessoas. Através de mim, pessoas vão se conectar, pessoas vão se desbloquear para falar. Então, assim, é algo rápido que estou passando aqui para vocês, é ainda algo que eu estou destravando, mas espero ter contribuído com vocês aí. Okay? Obrigado pela oportunidade. Eu quero chamar a Daniela Dias para falar de decisão muda destino. Boa tarde para todas vocês. Vou falar aqui hoje sobre a decisão da gente, né, que muda o destino. Tem muito a ver com o tema da Carla e da Ludmila, né, que é o medo do novo e o poder da mudança, né? Então, vou falar um pouquinho disso. E quando eu comentei com a Bela que eu teria dificuldade, né, de falar, de ter uma habilidade para falar sobre alguma coisa, eu escolhi viver algo que eu estaria experienciando, né, que eu acho que a nossa experiência, ela fala por si só. Então, assim, por que a nossa decisão, ela muda o nosso destino, né? Eu queria trazer um pouco de uma experiência de mais ou menos uns 2 anos atrás, né, de que eu vivi, que foi quando eu me via, assim, numa insatisfação muito grande, assim, como pessoa, né, e tudo, e eu comecei a refletir muito, assim, a respeito disso, né, a respeito de uma mudança, né, que eu almejava. E aí eu cheguei a uma fase em que eu via que as oportunidades estavam passando e eu deixava passar, acabava deixando passar porque eu tinha medo, né, de tomar decisões, eu tinha muito medo de viver algo novo, né, que foi muito do que as meninas já falaram. Hoje eu sei que decisão, ela é diferente de uma opção, né, quando se tem opções, né, você pode escolher entre algo melhor para sua vida ali, né, e seguir. Mas a decisão não, a decisão ela é um único caminho, né, que a gente tem a seguir, que a gente sabe que a gente precisa fazer aquilo, né, e a gente acaba postergando, né, acaba não fazendo porque dá medo, dá um gelo na barriga, né, e essas coisas acabam, a vida, né, ela cobra um preço alto, né, porque isso acaba atrasando o nosso processo, né, de viver alguma coisa nova, né, e enfim. Lá na carta de 1 João, né, que fala que a Carla ou a Lud já falou, agora eu não lembro, acho que foi a Ludmila que já falou sobre o versículo 18, né, do capítulo 4 de João, que fala que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E esse versículo, ele também fala muito forte no meu coração,
Porque quando eu li ele, a partir de um momento que eu acho que eu estava com uma mente mais aberta a aprender, né, a me abrir mesmo para o novo, ele falou muito forte nessa parte que fala do tormento, né, que eu me sentia muito atormentada, muito insatisfeita mesmo com o que eu vivia. E a partir do momento que eu entreguei nas mãos de Deus e comecei a tomar a direção mesmo, o domínio próprio de fazer o que eu tinha que fazer, né, tomar as minhas decisões, a minha vida tomou um rumo diferente, graças a Deus. E estar aqui hoje também uma decisão, assim, que está mudando, né, eu estou me sentindo transformada já, estando nesse piorando. Está sendo muito bom para mim. E quando fala sobre o medo, né, que a gente tem que ir com medo mesmo, eu acho sim que a gente tem que ir com medo, porém, a gente tem que buscar, né, instrução e tem que colocar mesmo Deus na frente de tudo, de todas as coisas, que é como se colocasse o amor lá, né, como se colocasse Deus e Deus expulsasse todo medo, que aí a gente vê o quanto a gente é forte, né, o quanto a gente é capaz de tomar mesmo a direção da vida da gente. Enfim, hoje eu olho para trás e o único arrependimento que eu tenho é de não ter feito coisas antes, né? Ter tomado decisões antes. Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Acredito que eu tenho muito tempo ainda, mas eu estou um pouco nervosa e não estou conseguindo falar. Mas eu queria deixar uma reflexão para vocês, que eu acredito que todo mundo aqui seja muito bem resolvido, muito bem decidido. Mas qual decisão hoje, né, que você poderia tomar, que pode aí mudar o rumo da sua história, o rumo da sua vida? E é isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês. E eu queria agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui. E eu queria chamar agora a Liz Carvalho, que vai falar sobre cabelos, cortes e visagismo. Boa tarde, palestrantes. Boa Obrigada, Dani, pela apresentação. Eu quero dizer que eu estou chegando aqui com medo, mas é assim mesmo. Vai com medo mesmo. Foi assim que a minha colega disse. E eu quero falar aqui sobre imagem, cabelos, né? E eu vou começar aqui lendo aqui. Vou ler mesmo. Estamos todos... quero dizer que eu sou Elizabeth. Peraí, deixa eu me apresentar. Pessoa acelerada. TDAH, gente. Perdoem aí. Eu sou Elizabeth. Podem me chamar de Liz. Eu tenho 52 anos. E agradeço muito pela oportunidade. A Bela me mandou uma mensagem no privado e eu falei, Bela, eu não sei se eu tenho raiva de ti, se eu quero te matar ou se eu te amo. Mas vamos que vamos, né? Muito grata, Bela, por essa iniciativa, a todos vocês, viu? Gratidão. Liz, antes de você prosseguir, alguém mais tem vontade de me bater, né? Por aquela chamadinha na ação, né? Lá no privado, que eu tento deixar vocês, né, se abrirem, mas vocês ficam se fingindo de mortas, aí eu vou lá e te busco. Por favor, orem por mim, só isso, não me batam. Obrigada, Bela. Essa vontade de matar é só uma maneira de falar, porque, na verdade, eu acredito que a gente te ama, eu te amo, sabe? Sou muito grata a você grata a Deus pela sua vida. Eu acredito que todos aqui também. Então, e hoje nós vamos falar sobre cabelo, corte de cabelo, visagismo. Estamos em todo o tempo comunicando algo, seja verbal ou não. O ser humano vai significando tudo, imagens, símbolos, cores, formas, tudo o que vê. Assim também é com nossa imagem. Querendo ou não, nossa imagem pessoal comunica quem nós somos. Tem um ditado que diz que a primeira imagem é a que fica. E é a mais pura verdade, pois é necessário apenas 6 segundos para se formar uma opinião sobre uma pessoa. Com os cabelos não é diferente, textura, tipo de corte, podem e vão transmitir mensagens não verbais. No visagismo, já conhecido por muitos, né, por muitos de nós, o visagismo ele analisa o seu rosto, e ele cria um corte para você dentro do seu rosto ali, e assim, eu percebo esse visagismo que eu analiso o seu rosto e diz que tem um corte ideal para você, eu vejo ele assim como limitador, porque muitas vezes aquele corte que diz que combina com o seu rosto não combina com o seu temperamento.
A pessoa diz assim para você, olha, você combina com um pixie cut, que é um corte super curtíssimo, mas você fala, eu não me vejo com um corte curto, eu sou uma mulher que me vejo com cabelo comprido. Então eu percebo esse visagismo que nós usamos e que é tão usado ainda hoje, assim como um limitador. Ele olha muito para a sua aparência, para o seu físico, para o seu modelo de rosto, se é quadrado, se é triângulo invertido, se é redondo, mas ele não olha o ser humano como um todo, ele não olha o seu temperamento. E nesse novo conceito que eu vou mostrar aqui para vocês, ele leva em conta o seu rosto e o seu temperamento. Então, quando uma pessoa, você vai fazer um visagismo e a pessoa diz, olha, seu cabelo, seu rosto combina com esse cabelo comprido. Você fala, não, mas eu sou uma mulher que me vejo de cabelo curto. Eu sou uma mulher que me vejo moderna, sabe, com tantas atividades, então me vejo de cabelo curto. Mas o visagismo vai dizer para você, não, é o cabelo comprido que vai harmonizar melhor o seu rosto, vai te deixar mais bela. E eu acho isso muito limitador. O que eu trago hoje para vocês, que eu quero falar disso, e por favor, eu quero que vocês escutem assim com o coração de vocês, com muito carinho, porque o nervoso, ele é terrível, né? Atrapalha às vezes a gente comunicar o que nós temos dentro de nós. Mas eu aprendi um novo conceito, que as medidas que outrora, que ainda são usadas, que é 45 graus, 90 graus, que é essas medidas que usam para cortar cabelo, né, que são as medidas universais, que é usada para todo mundo. Ela é um tanto ultrapassada, já que a tua cabeça não é igual à cabeça do outro. Cada um tem uma cabeça, cada um tem uma medida. Assim como você tem uma digital única, uma íris única, uma cor de pele única, você também tem um formato de cabelo, um formato de cabeça única. Então, nesse novo conceito, quais são as suas medidas? Não são 45 graus, nem 90 graus, mas é a medida da sua cabeça. Sua cabeça vai ser o meu norteador. Eu vou olhar a sua cabeça, vou tirar a medida por sua cabeça e vou fazer o corte. Dentro desse conceito, eu percebi que todo corte vai ficar bonito para você. Seja o curto, seja o longo, porque a medida é a sua cabeça. Então, vai ser um cabelo que vai vestir a sua cabeça. Então, muitas vezes você vai falar assim, olha, eu quero um corte, um bob long. Aí, mas esse corte bob long, ele é criado especialmente para você. Porque ele pode ter vários cortes bob long ou vários cortes Chanéis, mas esse é criado para você, como se fosse numa alfaiataria, sabe? Sabe aquele vestido que você vê naquela atriz que tem a cinturinha 36? Você fala assim, eu quero esse vestido para mim. Mas se a alfaiataria fizer aquele vestido na cintura 36, na numeração 36, não vai te caber. Então o alfaiate, um bom alfaiate, ele vai pegar esse vestido e vai criar dentro da sua medida, uma roupa que vai te caber. Vai criar na sua cintura 40 ou 42 ou 50, não sei. Mas o modelo pode ser o mesmo, mas as medidas são diferentes. Então o modelo de cabelo pode ser o mesmo para todas as pessoas, mas a medida da sua cabeça é diferente. Esse corte vai encaixar, vai vestir a sua cabeça. Então, esse novo conceito eu acho tão interessante, gente, eu acho tão libertador, porque você não precisa mais ficar presa só no visagismo, só de imagem, mas você pode alinhar hoje seu temperamento, a sua imagem. As duas coisas podem andar juntas. Olha, meu rosto combina com isso, mas meu temperamento com aquele. Então, a gente vai trabalhar algo que trabalhe dentro do seu rosto e dentro do seu temperamento, já que a medida vai ser a sua cabeça. Então, eu percebi que isso melhorou tanto o meu trabalho, melhorou tanto a vida das mulheres com quem eu tenho trabalhado, tenho cortado cabelo, porque assim, se é um corte para vestir a sua cabeça, com a medida da sua cabeça, obviamente que vai trazer a tua melhor versão. A pior coisa é a gente estar vestido numa roupagem que não é a nossa medida, um corte que não é a nossa medida, que de repente pode até ser a nossa medida física, mas não é a nossa medida temperamental, não é o nosso estilo. E nesse novo conceito, esse cabelo vem vestir toda você, vem deixar você vestida, deixar você bem com você. Você não fica limitada, eu só posso usar esse corte, porque isso fica bem com o meu rosto, com a medida do meu rosto. Não,
todos os cortes vão ficar bem com você, porque a medida é a sua cabeça. É um cabelo para te vestir. Gente, eu não sei se já deu os meus 5 minutos. Eu quero dizer, a menina ali, a Lanita, já apontou dizendo que sim. Eu quero agradecer muito o carinho, viu? Quero agradecer você, Bela, por ter me empurrado. Porque realmente eu estava observando, mas eu não tinha tido coragem ainda de vir aqui. E tudo bem em admitir. Tudo tranquilo para mim. Mas eu quero dizer que essa vai ser a primeira de muitas. Quero agradecer a todos os palestrantes, aprendi muito com vocês, fiquei sendo a última, e eu não sei se isso foi bom ou ruim, mas eu estou aqui, eu acredito que foi muito bom. Obrigada a todos vocês, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, Bela. Beijo no coração, Deus abençoe. Gente, é assim, eu não sei contra vocês, tá? Mas pense numa pessoa feliz. Pense numa pessoa feliz de ver pessoas destravando. Não são pessoas que... a gente tem um erro, a gente comete um erro de falar assim, ai, fulano fala tão bem, fulano é desenvolta, fulano vai saber falar em qualquer ambiente. Em qualquer coisa que for para falar, fulano vai falar. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Falar para pessoas que você não conhece sobre um assunto que às vezes você domina, mas às vezes você não domina tão bem assim, não é fácil falar em público. E às vezes tudo que você precisa é de um vídeo. Tudo que você precisa é de um vídeo para despertar dentro de você o seu potencial. E aí hoje eu vi aqui pessoas que eu sei do seu limite. Não porque eu estou dentro delas, mas porque ali no meu particular com ela, quase nem comigo falou direito. E aí eu vi a pessoa vir aqui falar de um assunto de uma maneira tão inteligente, tão bem explicado, detalhado. Gente, vocês arrebentaram. Eu queria agradecer a todos vocês, a todos. Desde aquele que veio aqui, teve coragem, colocou a cara a tapa e falou de um tema e abordou um assunto. Aquele que não teve, está quietinho aí com a câmera desligada, só observando, olhando, será que eu vou também? Será que eu não vou? E aí o meu recado é para você. Você que está aí olhando e, eu não sei se eu vou. A Dani, literalmente, joguei no fogo. A Dani Lima, hoje, foi jogada no fogo. Isa, pelo amor de Deus, não faz isso não. Uma pessoa hiper inteligente, tem uma mensagem linda e estava aí com essa trava, mas acabou. E aí, Isa, falei hoje. Acabou? Acabou a trava, desbloqueei. Vou contar um segredo para você. Tem hábito. Sem rotina, nada se constrói, tá? Se você não der continuidade ao que você fez aqui hoje, provavelmente você vai voltar a se travar. Você que tem um bloqueio de insegurança, um bloqueio ali porque você não sabe o que as pessoas estão falando de você, necessidade de aprovação, você vai voltar a se travar. E aí tem um monte de gente falando, eu não comecei, mas parei, eu não consigo. Vou contar outra coisa. Você nunca, anota isso aí na sua cabeça. Você nunca vai ficar bom naquilo que você faz pouco. Eu ouvi essa frase essa semana e isso aqui foi matador para mim. E eu vou repetir só caso você não tenha ouvido. Você nunca vai ficar bom naquilo que você faz pouco. Quer ficar bom nisso? Quer dominar a tua mídia? Quer dominar a tua rede? Porque a tua rede, você precisa dominar ela. Quer dominar, quer ter voz? Começa a fazer mais. Se essa semana você gravou um stories por dia, nessa segunda semana não vale para todos, tá? Porque tem gente aqui que não queria nem falar. De repente está gravando 3 stories aí por dia, 4, não para de falar. Mas você que essa semana para você foi de tirar o fôlego, gravar 1, essa próxima semana grava 2. É assim. Vai crescendo progressivamente. Isa, já estou gravando 2, então agora é um outro nível para você. Essa semana você vai gravar um Reels por dia. O Reels dá para você fazer um pouco mais longo, de 90 segundos. Leva a tua mensagem, expande a tua mensagem de uma maneira mais ampla. O que eu quero trazer para você é o seguinte, eu quero que vocês fiquem boas, eu quero que vocês fiquem bons. E eu quero ficar bom. Eu quero ficar boa. E eu sei que só vai ser possível com prática. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Teve alguns dias que eu passei por tanta coisa, mas não foi assim provação, não, gente. Foi que coisa que deu errado mesmo, que tudo aconteceu de ruim. E aí, chegou no final do dia, eu não tinha gravado o meu stories. E eu tinha um compromisso público com vocês, com alguns da tribo.
Nós fizemos um compromisso público. E tudo que eu queria, de verdade, era tomar o meu banho com a cara toda zoada e dormir. Mas eu falei, não, eu vou gravar. Porque eu tenho um compromisso. Porque eu só vou ficar boa se eu fizer repetidamente. Então, grava esse código para você. Você só é bom naquilo que você repete. Repete. Existem pessoas que ela tem um dom nato. Só que se ela nunca fizer, ela nunca vai ser, nunca ninguém vai ver ela nunca vai ser boa, mesmo ela tendo um dom. E eu sei que, eu ouvindo pessoas aqui hoje, eu vi pessoas com dom nato manifesto aqui. Só que a falta de prática, a falta de hábito, a falta de rotina, está te impossibilitando de viver o extraordinário. Então, peguem essa mensagem para você, e eu concluo aqui essa terceira roda de palestras. A gente vai continuar daqui a pouquinho, só para quem quiser ficar, interagir, bater papo, mas desde já eu agradeço a cada participante, eu deixo essa mensagem para você, e só para você começar a viver essa semana, pega o maior código da minha vida. Daniel não foi impedido de ser lançado na cova de leões. Ele não foi impedido de ser jogado na fornalha de fogo. Ele não foi. O fato de Deus ser com você não vai te impedir de passar por coisas que você nunca esperou passar. Não seja tão ingênua ou tão ingênuo. Talvez você entre em conflito quando passa por provas, por situações difíceis. Você começa a descrer da existência de Deus e se Ele é com você. Mas o fato dele ser com você não quer dizer que você não vai ter que entrar na fornalha algumas vezes. Ele nunca prometeu. Ele nunca, na palavra, nunca prometeu que nós não passaríamos por provação, que nós não enfrentaríamos lutas. Nunca está escrito isso em lugar nenhum na Bíblia. Pelo contrário, o Senhor Jesus nos avisou que nós teríamos aflições. Ele já nos deixou avisados. Acontece que a gente toma uma decisão de viver os princípios da palavra, a gente toma uma decisão de fazer o que é bom, de fazer o que é certo, de abandonar o que é errado. E aí a gente acha que tudo vai ser as mil maravilhas, né? E não é bem assim. Então, ele não te prometeu que você não entraria, mas uma promessa ele te deu, que ele estaria com você todos os dias. Todos os dias. E aonde quer que você entre, seja numa fornalha de fogo, no meio do mar, ele é Deus o suficiente para te tirar de lá. Agora, você tem recorrido a ele? Você tem recorrido a ele? Para quem você tem se voltado no momento da tua aflição? No momento da aflição de Daniel, ele se voltou para o Deus único e verdadeiro. E olha essa palavra. Se o meu Deus, a quem eu sirvo, quiser me livrar, ele vai me livrar. Senão eu vou perecer. Ele confiou a vida dele a Deus. E somente a Deus. E talvez na sua vida você tenha feito outras pessoas de deuses. Você tem recorrido a pessoas e coisas que não ele. Mas no final de tudo, você espera que ele venha te livrar. Ou você espera que ele não permita que você passe por aquilo. E aí eu ouço diversas pessoas falando assim, por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso comigo? Deixa eu falar. Ele não fez isso com você. Ele permitiu que você entrasse na fornalha porque ele é o Senhor suficiente para te tirar de lá. Recorre a ele. Recorre a ele. Faz dele o seu Senhor. Faz dele o seu Senhor não só de boca. Faz dele o seu Senhor porque ele é o primeiro. Busca ele primeiro, antes de buscar o amiguinho, a amiguinha, as coisas. Busca ele primeiro. E aí, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e eu finalizo aqui essa roda de palestras com essa mensagem. Eu espero que todos de verdade, continuem a partir de hoje nessa lei da continuidade. Isso aqui foi só uma etapa. Amanhã é outro dia. E como eu falei com a Terezinha aí, que ela gostou, gente, amanhã zerou o cronômetro. Hoje foi maravilhoso, foi lindo, todo mundo aqui falou, interagiu. Amanhã é tudo de novo. É repetidamente, até chegar onde vocês precisam, até chegar onde Deus quer que vocês estejam. Um abraço